Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 6. Vamos meditar nessa palavra nesta noite. Efésios, capítulo 4, do 1 ao 6. Esse texto, meus irmãos, fala da unidade, né? Fala da unidade da fé. Existe uma vocação aqui e estaremos falando sobre ela nesta noite. Efésios capítulo 4, do 1 ao 6. A palavra de Deus nos diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém? Antes da gente ir para a mensagem, eu gostaria de talvez recapitular para muitos irmãos aqui, ou até esclarecer essa carta que o apóstolo Paulo direcionou a um povo. E esse povo, meus irmãos, estava em Éfeso. Existe uma cidade chamada Éfeso, né, uma cidade bastante importante, mas também idólatra, né, do Império Romano. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, em meados lá aproximadamente do ano de 60 a 62 depois de Cristo. E o tema central desta carta, e você pode ver outros mensageiros do Senhor pregando, chamando ela de epístola, carta ou epístola, né? Ela está aqui, o tema central dela é a unidade da igreja em Cristo e a nova vida do crente. A carta de Efésios, do 1 ao 6, se você pegar sua Bíblia e folhear um pouquinho, você vai perceber que ela tem 6 capítulos. Do primeiro capítulo ao 3, ela vai falar, irmãos e irmãs, de doutrina, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E do capítulo 4 ao 6, ele vai falar sobre a prática, como devemos viver por causa disso. Se na primeira parte vai falar o que Deus fez por nós através de Cristo, a segunda parte vai falar como podemos viver por causa de Cristo. Após essa breve apresentação, meus irmãos, nos debruçaremos um pouco no trechinho do versículo 1 ao 6, né, desse capítulo, e aqui a gente vai observar algo chamado de ortopraxia, que vem do grego orto, que é o correto, né, o reto, praxis de ação, ou seja, a ação que a igreja precisa ter na prática da sua vida diária com Deus, né? Vamos lá para Efésios capítulo 4, primeiro versículo nos diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Irmãos, existe algo aqui peculiar do apóstolo Paulo. Rogo-vos, existe aqui um verbo de apelo, de exortação, né? Um verbo que vem nos chamando a atenção de algo como ele está implorando, ele está suplicando, ele está exortando a igreja, como também tem um tom pastoral, quando ele diz: igreja, rogo-vos, irmãos, rogo-vos, eu estou mediante aqui, estou como líder dessa igreja, pedindo a vocês para que vocês possam colocar em prática aquilo que eu vos estarei apresentando a vocês. Outro momento bem interessante aqui desse versículo é eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo ressalta sua situação e autoridade moral do pedido. Ele não diz preso por crime, mas ele diz prisioneiro no Senhor. Isto é, sofrer por causa de Cristo, o que nos dá peso pastoral e testemunhal. Aquele que fala, vive o que prega. Então ele está sofrendo, ele está preso em Roma e ele está
clamando à igreja, ó, eu não estou apenas clamando, eu estou vivendo isso. Eu sou prisioneiro no Senhor Jesus. Sigamos, meus irmãos. E o que isso significa para cada um de nós? Que Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, prisioneiro no Senhor, está nos exortando que devemos andar como dignos da vocação. Irmãos, nós estamos vivendo um período de crise moral gigantesca. Eu estava conversando com um rapaz, e o rapaz chegou para mim e disse assim, lá em casa tem eu e mais 3, mas são de pessoas diferentes, tudo só por parte do pai, porque pai era muito mulherengo e começou a rir, como se isso fosse uma virtude. E de fato me fez refletir sobre isso, que é de fato virtude o homem viver dessa forma, a mulher viver dessa forma. Existe uma crise, como já foi falado aqui no Congresso das Mulheres, e a irmã foi assertiva, pontual, cheia do Espírito Santo de Deus, e falar sobre o papel da mulher, como também o nosso papel dentro da casa, né, dentro das nossas casas. E Paulo é um exemplo de homem de Deus a ser seguido. Precisamos, irmãos, andar dignos da nossa vocação. Irmãos, nós somos escolhidos por Deus para andarmos revestidos do poder de Deus, revestidos de virtude. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho nos próximos versículos. Existe aqui esse eixo que diz digno, à altura de, ou andar dignamente, significa viver de forma coerente com a posição, eleição e chamado que recebemos de Deus. Eu vou repetir, nós somos chamados para uma posição, eleição e chamados por Cristo Jesus. Vamos para o versículo 2, que diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí, enquanto eu conversava com Lise sobre esse texto, e é um momento, Raniele, que a gente fica, eu não quero ouvir isso, porque eu quero perdoar, mas ele vai para a esquerda e eu vou para a direita. Mas será que é isso mesmo que a palavra do Senhor nos diz, irmãos? E nós estamos nos acomodando a isso mesmo. Quantas vezes já viu o irmão, eu perdoei o Wilson, mas eu não quero ter convivência. Eu não quero nem saber se ele está em tal igreja, eu vou para outra igreja, porque eu não quero congregar. Irmã, estamos assim agora. Os crentes, né, tudo light. Não, irmãos, vamos ver o que a palavra de Deus nos exorta nessa noite. Ele descreve como se anda de modo digno pelas virtudes que mantêm a unidade do corpo de Cristo. Paulo está nos convidando a observar neste momento, no versículo 2, 4 atitudes fundamentais. A primeira, irmãos, olha aí, humildade, mansidão. Eu sou humilde, Wilson. Quem disse que eu não sou humilde? Eu compro pão, vou na rua, pego o meu Instagram, abro, faço uma live, ou tiro foto, está tudo registrado no meu Instagram. Eu sou uma pessoa muito humilde, eu sou uma pessoa que gosta de ofertar, eu sou uma pessoa que gosta de estar servindo, mas será de fato que você é? Ou nos conformamos com essa próxima atitude aqui, mansidão. Não, isso daí não rola lá em casa, pisou no meu calo, vai envolver. É tanto que a esposa anda amedrontada, porque se falar qualquer coisa com o marido grita a ela, é um abuso, é um saco, é um desespero, é uma coisa assim, que não pode a mulher tocar no calinho dele, que ele vai se estourar. E ainda diz, eu sou assim mesmo, e vou para o céu desse jeito. Será, meus irmãos? A palavra nos diz que isso é virtude daqueles que seguem o Senhor. Humildade, mansidão, longanimidade, paciência prolongada. Será que nós temos colocado essa terceira virtude, em prática? Ser longânimo.
Aquela pessoa que está pisando no seu calo no trabalho, é ela mesma que Deus mandou para você. A gente diz assim, Jesus, me ensine a amar, e Deus vai mandar uma pessoa com PhD em pisar no seu pé. Pode ter certeza. E a gente pensa que Deus vai trabalhar na nossa vida quando tudo vai bem. Não. Deus trabalha na dor. Deus trabalha quando a porta está aberta, quando a porta está fechada. Quando aquele indivíduo que diz assim, eu não vou com a tua cara. E tu tem que abrir a boca e falar, mas eu vou com a tua cara e vou orar por você. Ou não é diferente aqui também dentro da igreja? Nós estamos lidando com pessoas. Nós não estamos lidando com materiais. Nós não estamos lidando com objetos, estamos lidando com pessoas que estão em busca de um propósito, em busca de uma finalidade, adorar a Deus sobre todas as coisas, e quando Ele vier, subir. Mas Deus permite, irmãos, a gente se escandaliza, né? Meu Deus, a minha igreja tem isso, e não é um lugar, é lugar sim, meus irmãos, e talvez Deus está permitindo para tratar o seu coração, né? E a gente fica muito, que eu consigo, eu posso. Será que essa paciência prolongada é característica na sua vida, na minha vida? Se não, Jesus é maravilhoso, Carlinha, para trabalhar em nosso coração. Pode ter certeza, Ele vai mandar. Ele é o especialista em mandar pessoas assim para a nossa vida. Quarto ponto aqui, meus irmãos, suporte mútuo em amor. Precisamos, além de suportar, irmãos e irmãs, devemos suportar em amor. Essa é a diferença que nós temos, que o mundo não tem. Que eu não vou com a cara daquela pessoa. Você vai ter que ir com a cara assim. Você vai ter que dobrar o joelho e orar. Você vai ter que amar aquela pessoa, você vai saudar ela ou ele, você vai abraçar ela ou ele, porque a palavra do Senhor nos exorta a isso. O Senhor nos convida, nos exorta, Paulo nos exorta, rogo-vos, eu exorto vocês, porque é muito fácil você estar, de gabinete aqui, escrevendo uma carta bem bacana para a igreja de Guarabira. Outra coisa era o contexto pelo qual Paulo estava inserido. Irmãos, ele estava preso em Roma. Misericórdia, meu irmão. E não essas cadeias de hoje em dia, não. Calabouço, meu filho, com o rato passando, com a goteira, aquele calor, aquele mau cheiro. Meu irmão, talvez com pessoas mortas do lado dele, que não tinha direitos humanos naquela época, talvez, né? E estava naquele contexto escrevendo uma carta aos Efésios, e escrevendo essa carta para nos alcançar aqui em Guarabira, e falando isso, nós devemos suportar. E o que é suportar isso? Deixa eu recordar, deixa eu elucidar isso para você. Tolerar, aguentar, sustentar. Isso é o significado de suportar. É você tolerar, aguentar e sustentar. Está tão difícil, Wilson. Está doloroso, Wilson. A minha vontade é de abrir mão, mas o Senhor manda você orar. O Senhor nos convida nesta noite a orar, a liberar perdão, a conviver. E vamos ver que isso é característica de uma igreja saudável. Eu não estou apenas falando de forma institucionalmente falando. Eu estou falando igreja, eu e você. Abra mão, meu irmão, no sentido de pedir, liberar perdão, de amar aquela pessoa. Sigamos, vamos para o versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí, Aniele, vai se estreitando o negócio. Tu quer dizer isso que além de ser humilde, manso, paciente, ter uma paciência prolongada, suportar, eu tenho que viver em paz. Eu sei, meu irmão, que enquanto eu estava estudando ontem essa palavra,
me dava um constrangimento dentro do meu coração, e o Espírito Santo falava ao meu coração quais são as pessoas que eu precisava liberar perdão e suportar, amar, orar por elas e sustentar elas. São essas pessoas que Deus está nos convidando nesta noite a sustentar elas e viver em paz. Em outra versão, vai usar a palavra diligentemente no lugar de guardar. Vejamos, o verbo aqui no princípio do grego significa empenhar-se com zelo, apressar-se, fazer o máximo de esforço. Meu irmão, isso é possível, Wilson? É possível. Quando você tem uma vida diária em oração, quando você tem uma leitura diária da palavra do Senhor, isto é possível, porque essa fortaleza, essa força vem do Senhor, não vem de mim e não vem de você. Já vimos, eu me recordo quando eu estava na casa do meu pai, papai saindo de 3 horas da madrugada, meu pai, para quem não sabe, meu pai é pastor, e ele passando por aquele contexto, a esposa do nosso vizinho estava grávida, em trabalho de parto, o marido da nossa vizinha estava embriagado, esculhambando o papai, dizendo que o filho talvez era do meu pai, e papai saindo de carro com a minha mãe, com a mulher dentro, parindo, indo para o hospital. Eu disse, pai, não faça isso não. E eu adolescente, né, meu revoltado, faça isso não, pai. Papai, temos que fazer isso, porque nós somos chamados para servir. Era uma forma dele dizer, nós somos chamados, meu filho, para suportar. E a gente vive de forma, às vezes, como adolescentes, né? Birrentos, não, porque eu sou assim. Eu sou assim mesmo, e se orgulha. E bate no peito, eu sou assim, vou morrer dessa forma. Não, meu irmão, deixe Cristo, meu irmão e minha irmã, trabalhar em seu coração, em nome de Jesus. Denota também aqui uma ação contínua, intencional. Hoje eu vou para a igreja e vou falar com aquele irmão, eu vou falar com aquela irmã, ele ou ela não vai com a minha cara, mas eu vou falar com ele ou ela. Eu vou falar com aquela pessoa no meu trabalho. E talvez já tenha dito, eu odeio sua cara, eu odeio, mas eu te amo em Cristo Jesus. Irmãos, amor não é um sentimento, é uma atitude, é uma decisão. Você tem que decidir amar. Não viva como uma criança birrenta, apaixonada. Tudo, eu preciso sentir. Se Deus fizer amanhã chover, eu libero perdão. Meu irmão, as Sagradas Escrituras já estão dizendo o que você deve fazer. E você ainda fica dizendo, é um sinal de Deus. Não, não precisa não. Vai e faça o dever de casa. Precisamos fazer isso. Paulo não fala de algo passivo aqui. A unidade requer trabalho diário, vigilância e compromisso. Porque da mesma forma que você pode ser, aquela pessoa pode ser um calo no seu sapato, você também pode ser um calo no sapato dela. Que tem, meu irmão? Tem. Tem pessoas que a gente tem uma maior facilidade, como também tem pessoas que têm facilidade de conviver comigo. Já tem outras que não têm facilidade de viver com a minha pessoa, como também não tenho facilidade. Mas isso significa que eu vou ter que me afastar, que vou ter que odiar, que não vou ter que viver em novidade de vida com aquela pessoa? Não, nós precisamos ter esse trabalho diário. É uma forma de Paulo dizer, irmãos, andem vigilantes. Uma aplicação aqui, irmãos, em rápidas palavras. A unidade não é algo automático. Precisa ser cultivada, preservada e protegida. Isso, mas já está tão corrompido. A minha amizade com ela ou com ele. Tem nada não. Jesus restaura. Ele é o Todo-Poderoso. Você é feito de barro. E aquela pessoa também é feita de barro. É do mesmo material.
E Jesus conhece que nós somos feitos da mesma essência. Amém? A verdadeira unidade cristã não se baseia em opiniões iguais. Não é isso que aqui está dizendo. Mas em um mesmo Espírito habitando em todos. Vou falar algo para vocês. No tempo que eu passei como líder da juventude, e era normal a gente conversar e ter algumas divergências. Tá tudo bem. Não tem nenhum problema. Eu chegava para a juventude, minha ideia é essa aqui, que foram poucas talvez. A minha ideia é essa aqui. E tinha uns que chegavam no privado, Will, não gostei. Não tá legal isso. É por isso que eu vou deixar de conviver com aquela pessoa? Não. Irmãos, são opiniões diferentes, mas existe uma consciência em mim, através do Espírito Santo, e deve ter em nós, que temos o mesmo Espírito Santo do Senhor habitando. Nós somos templos e moradas do Senhor, irmãos. Cuidado pelo que você está falando ou fazendo de forma intencional por aquela pessoa. Nós somos povo eleito do Senhor. E muitas das vezes a gente abre a boca para difamar mesmo. Para falar, não é nem para pedir oração, é para abrir a boca e falar: ei, eu vou falar para tu orar para o fulano. Mentira! Você está falando como forma de ser fofoqueiro mesmo. Você está abrindo a boca para fofocar daquela pessoa. É conversa. Você não está sendo intencional para orar, você quer falar. E cuidado, irmãos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Podemos ouvir um amém aqui? Louvado seja Deus. Vamos para o versículo 4, irmãos. Chegamos a um momento aqui tão precioso, que vai falar dessa percepção que Paulo teve do Espírito Santo habitando em nós. E ele vai dizer no verso 4: há um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Neste versículo, o apóstolo Paulo continua seu apelo à unidade da igreja, mostrando que a base desta unidade não está nos esforços humanos, mas em realidades espirituais. Irmãos, a dimensão não é carnal, não. A dimensão de tudo isso é espiritual. E quando se trata de algo espiritual, nós estamos lidando com céu e inferno. O inimigo das nossas vidas quer nos destruir. Meu irmão, você pode passar a semana toda no propósito, cuspindo fogo, lendo a palavra de Deus de uma forma, menino, majestosa. E a partir desse momento, após esse momento, se você não vigiar, você cai. Ou não cai? Cai, irmãos. Estamos falando de coisas de uma dimensão espiritual. Devemos ter muito cuidado. E aqui existem 3 elementos centrais que fundamentam a comunhão entre os crentes. Vejamos aí. Primeiro, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Quando a igreja entende que é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, ela se torna mais madura, sólida e cooperativa. Eu vou desistir, dá certo não, porque na igreja está assim, não. Quando você compreender a dimensão espiritual, você vai falar: de fato, eu vou servir mais. Não está dando aqui para mim, eu vou servir em outro departamento. Se não está dando para mim na recepção, eu vou receber, dá certo no louvor, vou para o louvor. Se não dá certo no louvor, vou para a mídia. Irmãos, o Senhor nos chamou para servir. E já foi falado aqui o ano todo. O crente está vindo para a igreja como se... Tem igrejas que já estão oferecendo pipoca, né? Enquanto o mensageiro do Senhor está pregando a palavra, os crentes estão comendo pipoca. É uma atração, é um cinema, é uma forma de ajustar, né? Essa nova cultura de crentes mimados. Não sabe um versículo da Bíblia, melhor sabe. É aquele versículo que vai: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Nada vai faltar na minha vida. Esse ano é ano de colheita. Esse ano é ano de prosperidade. Será, meus irmãos? Devemos vigiar. Vamos para os últimos versículos, irmãos. Versículos 5 e 6. Olha o que diz. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos, em todos. Desses versículos, o apóstolo Paulo continua desenvolvendo o tema de unidade espiritual da igreja, iniciando nos versículos anteriores, e daqui vai falar um só Senhor, refere-se claramente a Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Irmãos, é da gente tremer mesmo. Nós devemos ter cuidado. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com a sua boca, com a sua língua. Repreenda ela, faça ela morrer em nome de Jesus. A partir de hoje, que o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2 e 5. Ao reconhecermos Jesus como o Senhor, todos os cristãos se submetem à mesma autoridade e caminham sob a mesma direção espiritual. Vamos para uma só fé. A fé aqui não é apenas o ato de crer. Eu creio em Jesus, está tudo bem. Não é. Mas o conteúdo da fé cristã. O conteúdo da fé cristã. O Evangelho, a verdade revelada em Cristo. Todos os cristãos autênticos compartilham dessa mesma fé, a fé salvadora. Mais um ponto que nós devemos vigiar e ter cuidado. Essa fé, irmão, é o vínculo doutrinário que mantém a igreja unida. Fala também nesse versículo, um só batismo. E aqui vai falar sobre o batismo de símbolo, é algo simbólico e externo da entrada da comunidade cristã. E daí eu quero convidar você que não se batizou ainda, tem mais de 7, 10, 20 anos de crente e ainda não tomou a decisão de descer as águas, de ser batizado na igreja. Irmãos, misericórdia. Eu acho que o crente, quando passa, né, irmã Ana, 4 anos na faculdade, o desejo dele ou dela é chegar no final e ganhar o diploma. Passar por esse processo e ter aquela garantia, eu faço parte dessa profissão. Os irmãos de hoje em dia não querem se batizar. Por quê? Está esperando que tipo de toque? Que tipo de sinal da parte de Deus? Se a própria palavra de Deus é o sinal, é a evidência que ela está te convidando a você ser parte desse corpo. Irmãos, eu fui de um tempo que, se você não tomar a decisão de ser batizado, você está em pecado, você está pecando, algo sacro da igreja. Você passa, se você tem a oportunidade de ser batizado ou batizada e não quer, irmãos, busque a reconciliação, busque entender esse símbolo tão externo e simbólico, né, que a igreja tem. Irmãos, tem aqui também falando sobre um só Deus e Pai de todos. Aqui Paulo conclui com a figura de Deus Pai, mostrando que a unidade da igreja é também familiar, porque Deus é trino. Todos os crentes são filhos de um mesmo Pai. Essa tríplice expressão mostra a presença abrangente e íntima de Deus, transcendente e eminente ao mesmo tempo. Irmãos, para encerrar esta palavra, a gente vai observar aqui que possamos seguir adiante, necessitando dar ouvidos à palavra de Deus constantemente. Por meio do apóstolo Paulo, quando ele exortou e expressou esse forte desejo de que a igreja de Éfeso e agora a igreja de Guarabira vivesse nessa vocação na qual fomos chamados. Que possamos viver, irmãos, cada dia em unidade. Eu sei que é difícil, nós não estamos lidando com máquinas, estamos lidando com pessoas, carne e osso. Para encerrar aqui,
Dentro da matemática, o que é unidade? Fui pesquisar o que é unidade dentro da matemática. A unidade pode ser o número 1. Representa o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por 1 continua sendo o mesmo. 7 vezes 1, 7. A unidade na física. A unidade está relacionada a toda a grandeza física que pode ser medida, ou seja, tempo, massa, velocidade, temperatura, energia, entre outras coisas. Will, por que essa explicação no sentido da matemática e da física? Porque me fez lembrar da unidade, que é o corpo, o organismo, que se você multiplicar, está ali, que você percebe que é a cabeça que é Jesus e o corpo que é a igreja, mas também existe a unidade dentro da física, que está falando aqui do tempo e da massa, da velocidade, temperatura, energia e crescimento e expansão. Sabe o que é isso? Quando nós colocarmos de fato a palavra de Deus em evidência em nossa vida, nós iremos experimentar um crescimento quantitativo e qualitativo dentro da casa do Senhor. Por isso, irmãos, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe em toda sorte de bênção. Amém.